Ainda sinto o nó na garganta quando lembro daquele dia. Era o meu aniversário e eu estava radiante. Mariana, minha melhor amiga desde o colegial, estava na cozinha comigo, ajudando a preparar os petiscos. Lucas, meu namorado há quase 3 anos, estava a caminho com o bolo. A vida parecia perfeita, um daqueles momentos em que a felicidade te envolve por completo, sem deixar espaço para sombras. Lembro-me de ter ouvido a chave na porta e o meu sorriso se alargou. Mas não foi a voz calorosa de Lucas que ecoou pelo apartamento. Foi a voz hesitante de Mariana, seguida por um silêncio que cortava o ar como uma faca. Quando cheguei à sala, a cena que vi desmantelou o meu mundo em segundos. Lucas e Mariana, juntos. As mãos entrelaçadas, os rostos próximos, uma cumplicidade que nunca fizeram questão de esconder de mim até aquele instante. Aquele foi o dia em que perdi não apenas o homem que amava, mas também a amiga que considerava uma irmã. A dor foi excruciante. Uma ferida aberta que sangrava a cada lembrança, a cada música que tocava, a cada lugar que frequentávamos juntos. A traição deles foi um golpe duplo, uma punhalada pelas costas que me deixou desnorteada e quebrada. Tentei entender. Busquei explicações que nunca vieram. Lucas apenas desviou o olhar, murmurando desculpas vazias. Mariana, a quem eu havia confiado meus segredos mais íntimos, simplesmente sumiu, como se eu fosse a culpada por ter presenciado o que não deveria. O tempo passou, arrastado, enquanto eu tentava juntar os pedaços do meu coração estilhaçado. A raiva, a tristeza, a incredulidade. Uma montanha russa de emoções que me deixava exausta. Me afastei dos amigos em comum, dos lugares que me lembravam deles. Precisava de espaço para respirar, para me reconstruir longe da sombra da traição. Anos se passaram. Reconstruí minha vida tijolo por tijolo, focando no meu trabalho, descobrindo novas paixões, cercando-me de pessoas que me amavam de verdade. A cicatriz da traição ainda estava lá, sensível ao toque, mas a dor aguda havia se transformado em uma lembrança amarga, um aprendizado doloroso sobre a fragilidade da confiança. E então, o inesperado aconteceu. Um dia, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Mariana. Ela queria conversar. Hesitei por dias, debatendo se deveria sequer responder. A raiva ainda fervia em algum lugar dentro de mim, protegendo a ferida. Mas uma curiosidade sombria, uma necessidade de entender o que havia acontecido depois, acabou vencendo. Marcamos um encontro em um café distante, um lugar neutro onde nenhuma lembrança pudesse nos assombrar. Mariana estava diferente. Os olhos, antes vibrantes e cheios de uma energia quase egoísta, agora carregavam um peso visível. Ela parecia cansada, abatida. Ela começou a falar quase que imediatamente, as palavras atropelando-se, carregadas de um arrependimento tardio. Contou sobre o início do relacionamento com Lucas, a intensidade da atração que sentiram, a justificativa egoísta de que o destino os havia unido. Ouvi em silêncio, sem interromper, observando a mulher que um dia fora minha melhor amiga, se desmoronar diante de mim. Então, a verdade sombria veio à tona. O felizes para sempre deles havia sido breve e turbulento. A mesma faísca intensa que os uniu se transformou em um incêndio destrutivo. As discussões eram constantes, a confiança inexistente. Aparentemente a traição era um ciclo vicioso. Lucas, o homem que ela havia roubado de mim, a havia traído com outra mulher. Ouvir aquilo causou em mim uma estranha mistura de sentimentos. Uma ponta de satisfação amarga, confesso. Uma sensação de bem feito ecoou brevemente em minha mente. Mas logo essa reação mesquinha deu lugar a uma tristeza profunda. Tristeza por ela, pela dor que ela estava obviamente sentindo. Tristeza por Lucas, que havia ficado sozinho, colhendo os frutos amargos de suas escolhas. E acima de tudo, uma tristeza pela inocência perdida, pelo laço quebrado, pelo tempo que nunca mais voltaria. Mariana chorava.
o rosto em prantos, implorando pelo meu perdão. Não apenas pelo que havia feito comigo, mas também por ter sido tão cega a ponto de acreditar que um relacionamento construído sobre a traição poderia florescer. Ela havia perdido Lucas, que a havia deixado sozinha e magoada, da mesma forma que ele havia feito comigo. O karma, pensei, com um cinismo que eu não sabia que ainda possuía. Ela queria mais do que perdão. Ela queria minha amizade de volta. Queria o conforto daquele laço que havíamos compartilhado por tantos anos, como se o tempo e a traição pudessem ser simplesmente apagados. Olhei para ela, para a mulher quebrada diante de mim, e senti uma pontada de compaixão, misturada com uma cautela persistente. A ferida da traição ainda estava lá, lembrando-me da dor profunda que ela e Lucas me causaram. Perdoar era uma coisa, mas esquecer parecia impossível. Lucas, pelo que Mariana contou, estava sozinho. Depois da traição, o relacionamento deles havia se desfeito em acusações e ressentimento. Ele havia perdido as 2 mulheres que, de alguma forma, fizeram parte de sua vida. Naquele momento, sentada naquele café com a minha ex-melhor amiga, percebi o ciclo doloroso que a traição havia desencadeado. Todos nós havíamos perdido algo. Eu perdi minha inocência e meu relacionamento. Mariana perdeu o homem que roubou e acabou sendo magoada. E Lucas ficou sozinho, sem o amor de nenhuma de nós. A ironia era cruel. A traição que nos separou acabou deixando todos nós no vazio. E ali, naquele café, a única coisa que restava era a amarga constatação de que algumas feridas, mesmo com o tempo, deixam cicatrizes profundas demais para serem completamente apagadas. O perdão talvez fosse possível, um dia. Mas a confiança era um vaso quebrado, cujos pedaços jamais se encaixariam perfeitamente novamente. Nos encontros que se seguiram com Mariana, tentei manter uma distância segura, um muro invisível entre o passado e o presente. Ouvi suas lamentações, seu arrependimento, a solidão que a consumia desde que Lucas a havia deixado. Ela parecia genuinamente quebrada. A arrogância e a certeza que a caracterizavam na juventude haviam se esvaído, dando lugar a uma fragilidade que eu nunca imaginei presenciar. Ela falava de Lucas com uma mistura de raiva e mágoa, reconhecendo a ironia de ter sido vítima da mesma traição que ela havia infligido. Ele havia seguido em frente, aparentemente, encontrando consolo em outros relacionamentos passageiros, sem nunca construir nada duradouro. Pelo que Mariana contava, ele parecia perdido, vagando sem rumo, colhendo a solidão que semeou. Uma parte de mim sentia uma satisfação sombria ao ouvir sobre o sofrimento deles. Era como se o universo estivesse, de alguma forma torta, restaurando o equilíbrio. Mas essa sensação era sempre efêmera, logo substituída por uma tristeza mais profunda. Afinal, o sofrimento deles não me trazia de volta a inocência perdida, nem apagava a dor da traição inicial. Mariana continuava a pedir minha amizade, a evocar as lembranças dos tempos felizes, dos segredos compartilhados, dos laços que nos uniam antes daquela fatídica noite de aniversário. Era tentador, em alguns momentos de vulnerabilidade, ceder à nostalgia, à familiaridade daquele passado. Mas a imagem de Lucas e Mariana juntos, as mãos entrelaçadas, sempre voltava à minha mente, como um lembrete doloroso da fragilidade daquela amizade. Quanto a Lucas, nunca mais o vi. Nossos caminhos não se cruzaram, e para ser honesta, eu não fazia questão que se cruzassem. A ideia de encará-lo, de reviver aquela dor, era algo que eu evitava a todo custo. Pelo que Mariana contava, ele parecia ter se tornado uma figura distante, alguém que eu mal reconheceria. O ciclo da traição havia deixado um rastro de dor e solidão em todos nós. Mariana, buscando uma felicidade egoísta, acabou magoada e sozinha. Lucas, incapaz de construir algo sólido sobre a traição, encontrou apenas relacionamentos vazios. E eu reconstruí minha vida. Encontrei a felicidade em outros lugares, mas carregava comigo a cicatriz daquela primeira ferida.
uma lembrança constante da fragilidade da confiança e da dor que a traição pode infligir. No final, percebi que o perdão, se algum dia viesse, seria um processo longo e individual. Mariana precisava lidar com as consequências de suas escolhas, assim como Lucas. E eu precisava seguir em frente, honrando a mulher que me tornei apesar da dor, sem me deixar aprisionar pela amargura do passado. O ciclo da traição havia nos deixado sem ninguém, cada um à sua maneira, carregando o peso de suas próprias escolhas e as cicatrizes de um amor e uma amizade que se perderam para sempre. A única lição clara em meio a toda aquela dor era a de que a traição, no final das contas, sempre cobra um preço alto demais para todos os envolvidos. Se este conteúdo tocou você de alguma forma ou trouxe uma nova perspectiva, não esqueça de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais histórias intensas, reflexões profundas e narrativas que exploram o lado mais humano das emoções. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe com quem você sabe que vai se identificar.